Olá, turma! Olha eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro. E o assunto de hoje, turma, é sinalização de trânsito. E na sua apostila, da página de número 35 até a página de número 44. Vamos lá? Vem comigo! Sinalização de trânsito. Atualizada de acordo com a Resolução 973 de 2022, os sinais de trânsito classificam-se em sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização de obras, sinalização luminosa, sinais por gestos e sinais sonoros. Exercício de número 3 de sinalização, questão de número 5. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através de Alternativa A: placas, gestos e marcas. Alternativa B: placas, advertência e indicações luminosas. Alternativa C: placas, manobras, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Alternativa D: placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinalização sonora. Resposta: alternativa D: placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Na sua apostila, página de número 35. Características da sinalização. Todo cidadão tem o direito de solicitar ao órgão de trânsito a implantação de sinalização viária. O órgão de trânsito tem o dever de responder, por escrito, quando será atendida a solicitação ou justificar a sua recusa. Atenção! Não é atribuído ao cidadão o direito ou dever de implantar sinalização de trânsito. Sinalização de trânsito, questão de número 1. Marque a alternativa falsa sobre direitos e deveres do cidadão. Alternativa A: o dever do cidadão é transitar sem ser obstáculo para si mesmo, a terceiros e ao meio ambiente. Alternativa B: o cidadão tem direito de usufruir de vias seguras e sinalizadas. Alternativa C: o direito do cidadão deve estar garantido pelo poder público. Alternativa D: é dever e direito do cidadão implantar sinalização? Resposta: alternativa D. Não é atribuído ao cidadão o direito e o dever de implantar sinalização. Disposições preliminares. A sinalização nas vias pertencentes aos condomínios,
nas vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo é responsabilidade de seu proprietário. Hierarquia de prevalência. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Em primeiro lugar, a ordem do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Em segundo lugar, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. E em terceiro lugar, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Essa é a hierarquia de prevalência. Exercício de número 1, sinalização de trânsito, questão de número 7. Relativamente à hierarquia das leis de trânsito, podemos dizer: alternativa A, a placa de parada obrigatória e a placa de dê a preferência dão informações semelhantes? Alternativa B, o policial de trânsito não é superior à sinalização da via? Alternativa C, a placa de dê a preferência determina uma parada obrigatória? Alternativa D, o policial de trânsito deverá ser atendido nas determinações que facilite o fluxo de veículos, mesmo contrariando a sinalização da via? Resposta: alternativa D. Assunto na sua apostila, página de número 35, no tópico Característica da sinalização de trânsito, ordem de prevalência. Sinalização vertical. A sinalização vertical utiliza-se de placas. Os sinais verticais, de acordo com a função, são sinal de regulamentação, sinal de advertência, sinal de indicação. A sinalização vertical que se utiliza de placas onde o meio de comunicação ou o sinal está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagem de caráter permanente através de símbolos ou legendas legalmente instituídos. Prova de número 4, sinalização de trânsito. Questão de número 11. A classificação da sinalização vertical ocorre de acordo com a sua função, compreendendo os seguintes tipos. Alternativa A, regulamentação, gestos do agente e gestos de condutores. Alternativa B, placas de proibição, marcas no solo, apitos do agente. Alternativa C, regulamentação, advertência e indicação. Alternativa D, placas, marcas de solo e dispositivos luminosos. Resposta: alternativa C. Assunto na sua apostila, página de número 35. Sinalização vertical de regulamentação. A sinalização vertical de regulamentação tem a finalidade de informar aos usuários
das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas, no caso, obrigatórias, e o seu desrespeito constitui infração de trânsito. Prova de sinalização número 13. Questão de número 10. Qual a finalidade das placas de sinalização de regulamentação? Alternativa A. Indicar logradouros públicos importantes, áreas turísticas ou rotas dentro da cidade, orientando transeuntes. Alternativa B. Alertar os usuários sobre condições potencialmente perigosas da via, urbana ou estrada. Alternativa C. Informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Alternativa D. Advertir os usuários sobre condições irregulares e imprevistas na via, mudando a direção. Resposta: alternativa C. Assunto na sua apostila, página de número 35, tópico sinalização de regulamentação. Sinalização vertical de regulamentação. A forma padrão do sinal de regulamentação é circular e as cores são vermelha, preta e branca, exceto os sinais R1 e R2. A sinalização R1, parada obrigatória, onde encontramos no formato de 8 lados, conhecida como octogonal. E a R2, de preferência, um triângulo invertido. Atenção! Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas de regulamentação. Prova de número 27, sinalização de trânsito. Questão de número 17. Circular é a forma padrão da sinalização vertical de alternativa A, de advertência, alternativa B, de indicação, alternativa C, de regulamentação, alternativa D, educativa. Resposta: alternativa C. Sinalização vertical de regulamentação, informações complementares. Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto. Atenção! Não se admite acrescentar informações complementares para os sinais R1, de parada obrigatória, e R2, de preferência. Sinalização de trânsito.
Qual sinalização vertical de regulamentação não se admite acrescentar informações para complementar os sinais? Alternativa A: educativas e crianças. Alternativa B: parada obrigatória e dê a preferência. Alternativa C: obras e animais selvagens. Alternativa D: serviços auxiliares e atrativos turísticos. Resposta: alternativa B. Sinalização vertical de advertência. A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Prova de número 15, sinalização de trânsito, questão de número 13. Qual a finalidade das placas de sinalização de advertência? Alternativa A: informar os usuários da via das condições, proibições e obrigação dos condutores. Alternativa B: alertar os usuários da via para as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Alternativa C: informar os usuários das condições satisfatórias da via. Alternativa D: alertar os usuários da via sobre atrativos turísticos. Resposta: alternativa B. Assunto na sua apostila, página de número 37. Sinalização vertical de advertência. O formato padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. E as cores são a amarela e preta. Atenção! Constituem exceções. Quanto às cores, os sinais A24, sinalização de obras, e A14, semáforo à frente. Quanto à forma, os sinais A26A, sentido único, A26B, sentido duplo, e A41, Cruz de Santo André. Exercício de número 2, sinalização de trânsito, questão de número 29. Com exceção das placas Cruz de Santo André, sentido único e sentido duplo, as demais placas que têm formato quadrado, fundo na cor amarela e símbolo preto são placas de alternativa A: advertência. Alternativa B: indicação. Alternativa C: regulamentação. Alternativa D: o sentido obrigatório da via. Resposta: alternativa A. Assunto na sua apostila, página de número 37. Sinalização vertical de indicação. A sinalização vertical de indicação tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículo quanto aos percursos, os destinos, as distâncias
e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo. Sinalização de trânsito. Questão de número 2. Em relação às placas a seguir, marque a correta. Alternativa A. Obriga, proíbe e restringe no uso da via. Alternativa B. Alerta de condições perigosas à frente. Alternativa C. Obriga o condutor a diminuir a velocidade. Alternativa D. Identificar locais de interesse, destinos, distâncias e percursos. Resposta: alternativa D. Sinalização vertical de indicação. Sua finalidade é mostrar e orientar. Na sinalização vertical de indicação, temos identificação de rodovias com formatos de brasão, placas educativas, placa de atrativos turísticos, sinalização de serviços auxiliares, indicação de locais, sentidos e distâncias, marco quilométrico. Essas fazem parte da sinalização de indicação. Não esqueça, as placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Sinalização de trânsito. Questão de número 3. As placas com formatos de brasões, cor branca e preta, fazem parte da sinalização vertical de... Alternativa A. Sinalização vertical de obras. Alternativa B. Sinalização vertical de advertência. Alternativa C. Sinalização vertical de regulamentação. Alternativa D. Sinalização vertical de indicação. Resposta: alternativa D. Sinalização horizontal, linhas. A sinalização horizontal é um subsistema de sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento. As cores aplicadas na sinalização horizontal encontramos cor vermelha, amarela, branca, azul e preta. A cor vermelha encontramos em hospital, farmácia, ciclovias, contraste de ciclofaixa. Para demarcar hospital e farmácia, geralmente encontramos para estacionamento de ambulância. Sinalização de cor amarela. Para indicar fluxos opostos, proibido estacionar, obstáculos. Sinalização de cor branca sobre o pavimento. Indica fluxos no mesmo sentido, estacionamento especializado, faixa de pedestre,
Símbolos e legendas. A sinalização pintada sobre o pavimento de cor azul para indicar estacionamento de portador de deficiência física. E a cor preta sobre o pavimento apenas para contraste. Essas são as cores aplicadas ao pavimento que são sinalização horizontal. Prova de número 6, sinalização de trânsito, questão de número 10. Qual a finalidade de utilizar a cor amarela na sinalização horizontal? Alternativa A. Proporcionar o contraste adequado entre o pavimento e a pintura e a delimitação de trechos de vias destinadas ao estabelecimento. Alternativa B. Regulação de fluxos de sentidos opostos, delimitação de espaços proibidos para estacionamento e ou parada, marcação de obstáculos. Alternativa C. Regulamentação de fluxo de mesmo sentido e delimitação de trecho de vias destinadas ao estabelecimento. Alternativa D. Regulamentação de locais especiais de estabelecimento e regulação de fluxo de mesmo sentido. Resposta: alternativa B. A sinalização horizontal que se utiliza de linhas, também chamadas de marcas longitudinais, na cor amarela, a dupla contínua proíbe ultrapassagem nos dois sentidos. A sinalização dupla contínua seccionada, ultrapassagem permitida do lado seccionado. A simples contínua proíbe ultrapassagem nos dois sentidos. A simples seccionada permite ultrapassagem nos dois sentidos. A dupla seccionada, ela delimita a faixa que pode ter seu sentido de circulação invertido temporariamente em função da demanda do fluxo de veículos. Prova de número 3, sinalização de trânsito, questão de número 12. A linha simples contínua de divisão de fluxo, na cor amarela, dividindo a via em duas mãos direcionais, indica que... Alternativa A. Indica que a ultrapassagem é permitida. Alternativa B. Os deslocamentos laterais são permitidos. Alternativa C. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos. Alternativa D. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são permitidos. Resposta: alternativa C. Sinalização horizontal de sentido único, também chamadas de marcas longitudinais, de cor branca sobre o pavimento, sendo simples contínua, não permite mudança de faixa. Simples seccionada permite mudança de faixa. Prova de número 5, sinalização de trânsito, questão de número 13.
as faixas seccionadas ou contínuas, faixas de pedestre e sinais ou palavras escritas sobre o pavimento são todas marcas que caracterizam a sinalização. Alternativa A, sinalização auxiliar. Alternativa B, sinalização semafórica. Alternativa C, sinalização horizontal. Alternativa D, sinalização vertical. Resposta: alternativa C. Sinalização horizontal. Marcas de canalização. As marcas de canalização orientam os fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos, regulamentam as áreas de pavimento não utilizáveis. Sinalização de trânsito. Questão de número 42. Fazem parte da sinalização horizontal e regulamentam as áreas de pavimentos não utilizáveis. Alternativa A, placas de regulamentação. Alternativa B, placas de advertência. Alternativa C, placas de indicação. Alternativa D, marcas de canalização. Resposta: alternativa D. Assunto na sua apostila, página de número 42. Sinalização horizontal. Exemplos no pavimento de marcas de canalização. Sinalização horizontal, marcas de canalização. Tipos. Exemplo de aplicação no pavimento. Área de proteção de estacionamento. Lembre-se que a marca de canalização demarca áreas da via não utilizáveis. Sinalização horizontal, marcas de canalização. Aplicação ao pavimento. Tipos: orientação de fluxo de retorno. Sinalização horizontal, marcas de canalização. Aplicação ao pavimento. Tipos: acomodação para canteiro central. Sinalização de trânsito, questão de número 10. Complete a frase. Diante da placa A42C, o condutor deve ficar alerta, pois adverte a existência de uma via onde os fluxos de tráfego de mesmo sentido de circulação passam a ser divididos por pontinhos. Alternativa A, por um canteiro central. Alternativa B, por uma marca longitudinal. Alternativa C, por uma simples seccionada na cor amarela. Alternativa D, por uma marcação de área de conflito. Resposta: alternativa A. Sinalização horizontal, setas direcionais e símbolos. São inscrições no pavimento que melhoram a percepção do condutor quanto
as condições de proteção da via e outras informações. Onde as inscrições no pavimento orientam como: siga em frente, vire à esquerda, vire à direita, siga em frente e vire à esquerda, siga em frente e vire à direita, retorne à esquerda, retorne à direita, mudança obrigatória de faixa, movimento em curva acentuada, dê a preferência, Cruz de Santo André, bicicletas, serviços de saúde, deficiente físico. Exercício de número 1, sinalização de trânsito, questão de número 8. A seta direcional de cor branca, inscrita no pavimento e ilustrada na imagem, significa: alternativa A, significa siga em frente e vire à esquerda. Alternativa B, significa vire à esquerda. Alternativa C, significa retorne à esquerda. Alternativa D, significa siga em frente. Resposta: alternativa C, retorne à esquerda. Sinalização horizontal. Exemplos no pavimento: marcas delimitadoras de parada e estacionamento. Parada de ônibus em faixa de trânsito. Estacionamento reservado paralelo ao meio-fio. Estacionamento reservado em ângulo ao meio-fio. Sinalização horizontal. Aplicações ao pavimento. Tipos: marcas longitudinais, marcas de canalização, marcas delimitadora de parada, marcas transversais do tipo zebrada, faixa de pedestre, inscrições no pavimento como símbolos e legendas e setas direcionais. Sinalização horizontal. Exemplos de aplicação ao pavimento. Tipos: marcas transversais, linha de preferência, travessia de pedestre tipo linhas paralelas, marcação de área de conflito, linha de retenção, travessia de pedestre do tipo zebrada, linha de estímulo à redução de velocidade. Prova de número 17, sinalização de trânsito, questão de número 11. Nas vias de mão única, a sinalização de linhas de retenção e linhas de estímulo à redução de velocidade é demarcada. Alternativa A, longitudinalmente a via na cor amarela. Alternativa B, transversalmente a via na cor amarela. Alternativa C, transversalmente a via na cor branca. Alternativa D,
longitudinalmente a via na cor branca? Resposta: alternativa C, transversalmente a via na cor branca. Sinalização de trânsito, questão de número 11. A marcação de área de conflito, identificada na imagem, significa que o condutor, alternativa A, não pode circular com seu veículo, pois a área é exclusiva de pedestre. Alternativa B, não deve parar ou estacionar o veículo. Alternativa C, pode estacionar sua motocicleta. Alternativa D, deve parar e estacionar o veículo. Resposta: alternativa B. Na área de marcação de conflito, é proibido parar e estacionar o veículo. Sinalização horizontal. Cruzamento rodoferroviário. Cruzamento rodoferroviário, também conhecido como passagem em nível, onde uma via cruza com uma ferrovia. Lembre-se, os veículos que se deslocam sobre trilho têm preferência de passagem. Sinalização de trânsito. Dispositivos auxiliares. Dispositivos auxiliares são elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via. São constituídos de materiais, formas e cores diversos, dotados ou não de refletividade. Dispositivos auxiliares, encontramos dispositivos delimitadores, dispositivo de sinalização de alerta, dispositivos luminosos, dispositivos de uso temporário. Sinalização de trânsito, dispositivos auxiliares. Dispositivos delimitadores. Encontramos taxas ou tachões. Dispositivos de uso temporário. Encontramos cone, cilindro, balizador móvel, tambor, cancela, faixas e adesivos. Dispositivos luminosos, como painel eletrônico, que orienta, alerta, informa, educa e regulamenta quanto ao uso da via. Dispositivo de sinalização de alerta, que indica o fluxo que deve ser seguido pelo condutor diante de um obstáculo. E também encontramos marcadores de alinhamento. Marcadores de alinhamento alerta o condutor de veículo quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Exercício de número 1, sinalização de trânsito, questão de número 3. A finalidade da utilização na via pública de cones de cores branca, refletiva e laranjada é:
Alternativa A. Alertar os condutores para situações de emergência ou perigo. Alternativa B. Bloquear e ou canalizar o trânsito. Alternativa C. Proteger pedestres, trabalhadores de obras e equipamentos. Alternativa D. Todas as afirmativas estão corretas? Resposta: alternativa D. Sinalização de trânsito. Sinalização de obras. Também se utiliza de placas. É uma sinalização vertical. A sinalização de obras, essas placas, têm o uso temporário e são utilizadas somente durante a realização de obras na pista. São semelhantes às placas de sinalização de advertência, diferenciando-se apenas pela cor alaranjada. Prova de número 12, sinalização de trânsito, questão de número 11. O condutor que estiver diante da placa de advertência A24 deve se alertar devido à proximidade de... Alternativa A. Área de desmoronamento na via. Alternativa B. Projeção de cascalho na via. Alternativa C. Tratores na via. Alternativa D. Homens trabalhando na via. Resposta: alternativa D. Sinalização semafórica de regulamentação. A sinalização semafórica de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito numa interseção ou seção da via, através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem de vários fluxos de veículos e ou pedestres. Na sinalização semafórica de regulamentação, encontramos a sinalização semafórica veicular, a sinalização semafórica direção controlada, a sinalização semafórica direção livre, onde a direção é indicada pela seta, sempre na cor verde, sinalização semafórica de controle ou faixa reversiva. Na sinalização semafórica de regulamentação, encontramos o controle de acesso específico, uso em controles do tipo praças de pedágio e balsas. A sinalização semafórica utilizada para regulamentar o fluxo de pedestres tem o vermelho intermitente, que indica para o pedestre o término do direito de iniciar a travessia. Quando a cor vermelha não estiver no intermitente, significa que o pedestre não deve atravessar. Quando a sinalização estiver na cor verde, significa que a travessia do pedestre é permitida. A sinalização realizada através de luzes de cores pré-estabelecidas é denominada alternativa A, regulamentação, alternativa B, especial de advertência de obras, alternativa C, sinal sonoro, alternativa D,
semafórica de regulamentação. Resposta alternativa D. A sinalização semafórica de regulamentação, a semafórica veicular, permite a livre conversão à direita diante da sinalização vermelha do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Placa do tipo conversão livre à direita, que é uma sinalização de indicação. Sinalização de trânsito. Controle de faixa reversiva. O controle de faixa reversível é realizado por um semáforo veicular, que controla o sentido de circulação invertido temporariamente em função da demanda do fluxo de veículos. Sinalização semafórica de advertência. A sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir sobre a existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir em frente. Exercício de número 2, sinalização de trânsito, questão de número 30. O procedimento correto do condutor de veículo diante da sinalização semafórica na imagem é: alternativa A, redobrar a atenção. Alternativa B, seguir. Alternativa C, parar o veículo. Alternativa D, não ultrapassar outro veículo. Resposta: alternativa A. Diante da sinalização semafórica de advertência, o condutor deve redobrar a atenção. Sinalização por gestos. Gestos do agente e condutores. Gestos executados pelos agentes de trânsito e condutores. Gestos de agentes da autoridade de trânsito. Ao condutor se deparar com agentes da autoridade de trânsito no controle do tráfego, deverá acatar as suas ordens, pois os gestos do agente de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação. Sinalização de trânsito, questão de número 4. O que o agente de trânsito sinaliza quando está com o braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo? Alternativa A, siga em frente. Alternativa B, ordem de parada para os veículos que vierem em sentido que cortam ortogonalmente o braço estendido. Alternativa C, ordem de parada para todos os veículos. Alternativa D, ordem de parada para os veículos os quais a luz é agitada. Resposta: alternativa D. Sinalização gestual. Gesto do condutor.
Gestos do condutor são movimentos convencionais de braço, executados pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução de velocidade ou parada. Exercício de número 1, sinalização de trânsito, questão de número 2. Quando o condutor estende o braço esquerdo para fora do veículo, na posição horizontal, está indicando que alternativa A vai dobrar à esquerda, alternativa B vai parar o seu veículo, alternativa C, o condutor à sua retaguarda pode ultrapassá-lo, alternativa D, vai dar preferência de passagem para o veículo que está à sua esquerda? Resposta: alternativa A. Os sinais sonoros são apitos ou silvos. São sinais sonoros executados pelo agente de trânsito que somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. Os silvos do agente de trânsito, ou apitos ou sinais sonoros. Um silvo breve significa siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, diminua a marcha. Lembre-se que as ordens do agente da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras e sinais de circulação. Prova de número 40, sinalização de trânsito, questão de número 30. De acordo com os sinais sonoros dos agentes de trânsito, marque a resposta que corresponde à determinação de mandar o veículo seguir. Alternativa A, 3 silvos breves. Alternativa B, um silvo longo. Alternativa C, 2 silvos breves. Alternativa D, um silvo breve. Resposta: alternativa D. É isso aí, turma. Esses foram os sinais de trânsito. Assunto na sua apostila, da página de número 35 até a página de número 44. Aguardo vocês no próximo assunto.